Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de usinagem e CNC. Hoje, dia 17 de setembro, turma do horário AB noite. Hoje nós vamos começar a falar sobre o processo de usinagem, denominado de torneamento, né? É nos processos mais usuais, mais comuns. Trabalha também pelo princípio de remoção de material. Torneamento tem algumas características específicas na questão de trabalho e movimentação em função peça e ferramenta de corte. Tá? A origem da palavra torno, né, é de latina, tornus. Este termo derivado designava, né, a máquina para trabalhar marfim, madeira e outros elementos, girando o sentido de forma arredondada, movimento circular. Esta é a origem, é a ideia da presente expressão, né? Em torno de, né, ao redor de, bem torneada, bem feita. Ou seja, por isso que é em torno, torno. Torneamento é um processo, é uma operação por intermédio da qual um sólido indefinido é submetido a girar ao redor do seu eixo, né, da máquina operatriz que executa o trabalho de usinagem. No caso, a máquina operatriz é o nosso torno. Ao mesmo tempo que a ferramenta de corte retira o material da sua periferia, né, da sua região externa, de modo a transformá-lo numa peça bem definida, tanto em relação à forma quanto em relação a dimensões. Ou seja, é um conjunto de movimentos que tem por origem gerar a peça. O torno mecânico é uma máquina-ferramenta utilizada para executar operações de usinagem cilíndrica, que pode ser tanto externa quanto interna, e outras operações que geralmente são feitas por furadeiras, fresadoras, retificadoras, com adaptação de equipamentos, né, acessórios de forma mais simples. A principal característica do torno é o movimento rotativo contínuo, realizado por um eixo ávre, conjugado com o movimento de avanço e deslocamento, né, da ferramenta de corte. De acordo com Ferrarese é uma das maiores referências dentro do setor de usinagem. O torneamento é um processo mecânico de usinagem destinado à obtenção de superfícies de revolução com auxílio de uma ou mais ferramentas monocortantes. Então, uma coisa interessante aqui que já traz o primeiro parâmetro para a gente, a nossa ferramenta ela é monocortante, ou seja, só tem uma aresta de corte. Para realizar o processo de usinagem, né, o processo de torneamento, são primordiais 3 movimentos em relação à peça. O primeiro delas, né, é a rotação da peça. Essa rotação, letra N, é um parâmetro que não está definido dentro dessas grandezas, mas que está intrinsecamente dentro do elemento. Então, a velocidade de rotação do elemento. Velocidade de corte, né? A velocidade de corte é uma consequência em função da rotação, é a velocidade tangencial aqui na extremidade, na periferia da ferramenta, né? É onde ocorre a remoção, o corte do material, tá? O avanço é o deslocamento da ferramenta de corte ao longo da peça, ou seja, ele trabalha paralelo ao eixo de giro da peça, removendo sempre a superfície da peça, expondo uma nova superfície. A P é a profundidade de corte, ou seja, o quanto vai ser penetrado dentro da peça, uma consideração que tem que ser levada em conta. Quando você trabalha uma peça por revolução, tem que tomar cuidado que a quantidade de material, a profundidade que você penetra numa extremidade, ela tira em dobro do material, porque ela acaba removendo os dois lados, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá um cilindro, né, um corpo de diâmetro de 20 milímetros, e eu quero remover ele de 20 para deixar ele com 18 milímetros, eu não tenho que remover 2 milímetros, eu tenho que remover um no raio, porque dos dois lados, do final, chegaria aos 18 milímetros. Ok? E aqui são os parâmetros que nós trabalhamos dentro do torneamento: velocidade de corte, profundidade de corte, avanço e rotação. Velocidade de corte, a velocidade, né, é o resultado do deslocamento da ferramenta diante da peça. Então a peça ela é estática, a ferramenta está estática, a peça que movimenta. São movimentos relativos, porque na verdade os dois se movimentam, um em relação ao outro, porque a peça ela faz o giro, né, a revolução em torno do seu eixo.
Já a ferramenta de corte, apesar de estática, ela se locomove perpendicularmente ou longitudinalmente à peça, a fim de remover material e dar origem à geometria ou uma nova superfície. N é o movimento de rotação, né? É o movimento relativo, né? Rotativo, que a máquina transmite para a peça a ser usinada, expresso geralmente em rotações por minuto, RPM. Tá? Fn é o avanço, é o deslocamento da ferramenta ao longo da superfície da peça, é dada por milímetros por rotação. Então, esse passo aqui ele é determinado em função do trabalho da peça, e conforme a gente programa, ele se desloca em função da velocidade de rotação do componente da peça. A P, né, é o movimento de penetração, profundidade de corte, determinada profundidade em direção ao interior da peça, geralmente em milímetros. Então, a ferramenta ela está no mesmo plano que o centro da peça e se desloca em sentido ao centro da peça, a fim de fazer a remoção do material. Velocidade de corte, esses parâmetros eles devem respeitar algumas características em função do funcionamento, né, e bom rendimento do processo de usinagem, no caso, o torneamento. Né? O fator mais isolado determina a vida útil da ferramenta. É o fator, né, a velocidade de corte, porque tudo está inserindo sobre ela. Quando você trabalha a velocidade de corte muito baixa, o seu corte ele não sai limpo. A gente chama que surgem as arestas postiças, microlascas, né, na aresta e não econômico. Você acaba tendo um consumo de energia mais elevado, não só de energia, mas desgaste da ferramenta, mau acabamento superficial, ou seja, não se torna rentável o seu torneamento. Quando você trabalha na velocidade de corte muito alta, você tem um desgaste prematuro do flanco, ou seja, a região aqui do corte, de afastamento da ferramenta de corte. Acabamento insatisfatório, processo rápido de formação de crateras, né? Você não tem tempo de cortar a sua peça, ela acaba arrancando pedaços de material. Deformação plástica, você amassa a sua peça. Quando a gente fala de movimento de avanço, né, que é aquele que vai perpendicularmente à peça ao longo do seu corpo, ao longo da superfície da peça, se você trabalha um avanço muito leve, muito baixo, você tem a formação de cavacos em fita, né? Cavaco contínuo também não é considerado econômico, porque você, para expor uma superfície, você vai demorar mais tempo devido ao avanço lento. Se o avanço ele é elevado, você tem perda de controle dos cavacos. Então, você tem lá a remoção de cavaco de uma forma aleatória, você não tem controle sobre essa remoção. O acabamento superficial se torna insatisfatório, você tem uma formação de crateras, né, uma deformação plástica na superfície, então às vezes não existe o corte, sim a remoção do material. Alto consumo de potência, então você acaba consumindo uma potência elevada aí no seu torno em função da força necessária para o corte. Martelamento de cavacos, né? O cavaco não dá tempo de ele sair, de ele fugir. Opa, Alberto, boa noite. Acabei interrompendo a gravação. Então, a gente falou aqui, né, se o avanço for muito elevado, então você tem acabamentos não satisfatórios, você tem características não bacanas dentro da sua peça. Profundidade, né, de corte. Quanto você penetra na sua peça para fazer a remoção de material. Quando você tem uma penetração muito pequena, você também tem a perda de controle de cavacos, porque a aresta de corte aqui ela se torna irregular, né? Gera alguma certa vibração no seu sistema, excesso de calor e não econômico. Ou seja, não rende o seu processo. Você tem que passar várias vezes a ferramenta para remover uma certa quantidade de material. Quando essa profundidade é muito alta, você tem um alto consumo de potência. O esforço em cima da sua ferramenta, da sua máquina, ele é maior. Geralmente pode ocorrer a quebra da pastilha, aumento das forças de corte. Consequentemente, não é o recomendado. Torneamento cilíndrico, né, ele pode ser de forma externa, onde você tem um avanço paralelo ao longo da peça, né? Então você tem aqui o torneamento, ó. Você tem o faceamento, quando você trabalha perpendicularmente ao longo da peça. Então você vai trabalhar essa face frontal aqui da peça. E quando você tem o perfilar, que é para trabalhar superfícies chanfradas ou sentidos múltiplos ao mesmo tempo. Você vai fazer algum perfil aqui, um arredondado, um chanfro, uma inclinação, né? Então você pode perfilar, tornear ou facear a sua peça.
Dentro do torneamento existem diversas geometrias que podem ser obtidas em função da combinação ferramenta de corte e posicionamento e deslocamento. Então, por exemplo, o faceamento a gente falou, ele trabalha perpendicularmente aqui, trabalhando a face da peça, ok? Torneamento cônico, ele é um deslocamento inclinado em relação ao eixo da peça, onde ele gera essa superfície inclinada. Torneamento curvilíneo é uma combinação de avanço perpendicular e ao longo da peça, então é uma combinação de movimentos que geram uma geometria desejada. Perfilamento radial, quando você tem uma ferramenta de corte que ela já tem uma geometria específica e você faz apenas o avanço de penetração e aí você perfila a sua geometria. Chanframento, você trabalha a ferramenta com aresta de corte inclinada, onde apenas o avanço, né, e a profundidade de corte já fazem a origem à geometria. Sangramento é uma ferramenta geralmente de baixa espessura, mas que tem um alto alcance de profundidade, e você trabalha perpendicularmente a sua peça, a fim de cortar. Quando a gente fala sangrar, é seccionar. Então você vai usinar aqui até remover esse material interno, separando este lado deste. Rosqueamento no torno, né? Existe uma lógica que você pode abrir roscas trabalhando pelo torneamento, é o princípio de abertura de roscas, onde você vai trabalhar uma combinação de passo e velocidade, a fim de fazer o correto fio de rosca desejado. Broqueamento, você vai trabalhar aqui a parte de remoção de material interno, né? Então você está abrindo um furo, o furo ele pode ser feito a partir do processo de furação. Então você vem com uma broca aqui na sua peça e realiza o furo. E o recartilhado. O recartilhado nada mais é do que uma saliência que você faz na parte externa da peça, a fim de aumentar o grip, aumentar a aderência, ou seja, trabalhar a questão do atrito. Dependendo da geometria que você deseja usinar, existe uma ferramenta mais apropriada. Então, os fabricantes colocam diversos modelos de geometria de ferramenta, a fim de facilitar a geração das superfícies desejadas. Sobre o nosso equipamento, sobre a nossa máquina operatriz, nosso torno, nós trabalhamos com um torno horizontal porque o deslocamento do carro dele aqui, a peça fica no sentido horizontal de montagem, né? Essa é a estrutura do nosso torno, é um Tormax A, tá? É o modelo do nosso torno. Primeiramente, nós temos aqui a placa de fixação da peça, a placa é onde você gruda a peça, né, para ser usinada. Essa placa ela está ligada na árvore, árvore é o eixo de transmissão de potência. Aqui nessa caixa da estrutura fica o motor elétrico, a parte de transmissão de potência, que trabalha junto com esse cabeçote fixo, onde esse cabeçote você tem todos os manípulos de controle do equipamento, velocidade, avanço, sentido de giro, né? A estrutura da máquina. Aqui nós temos o carro longitudinal nós temos onde vai ser presa a nossa ferramenta de corte, e o carro longitudinal porque ele trabalha tanto perpendicularmente quanto linearmente em sentido da peça. Existe o carro transversal, né, que trabalha transversalmente em relação à peça. Cabeçote móvel ou contraponta, né, ó, está aqui, você vai trabalhar a outra extremidade da peça. É aqui que você vai colocar, por exemplo, uma broca para fazer uma furação, uma região de apoio, caso sua peça seja muito longa, né. Temos as guias, os barramentos, onde o cabeçote está preso. Fuso e a vara são os elementos que trabalham e transmitem movimento para o carro longitudinal. Ou seja, é onde faz o controle ali do avanço, controle da rosca e assim por diante. Nosso equipamento também é dotado de um freio para paradas de emergência e paradas instantâneas. Tá? Quando a gente fala do cabeçote aqui, né, ó, o cabeçote fixo é o local onde ficam as alavancas, essa caixa aqui, né, ó, para a regulagem da rotação, inverter o sentido principal do cacho, a caixa Norton, que é local onde é possível selecionar o avanço para usinagem, passo de rosca a ser usinado, ou seja, toda a configuração de velocidade, sentido de rotação, avanço e retorno, você faz por meio dessa caixa, onde tem todos os indicativos. Quando você olha essa caixa, por exemplo, você tem aqui ó, a chave de liberação de fluido ou não, alavancas que controlam a velocidade de rotação da placa, as alavancas que controlam o sentido e velocidade de avanço, e aqui trabalha a seleção do sentido de avanço automático, se ele está avançando ou se afastando.
Carro principal, né, ou móvel, é o carro onde executa movimentos longitudinais e transversais da peça, de modo manual ou de forma automática. A gente viu aula passada lá que você pode trabalhar sensitivo, ou seja, avançando na mão, ou de forma engrenada, que você trabalha automaticamente o avanço ou recuo, né? Ele é composto pelos seguintes equipamentos. Então aqui a gente tem um avental, que é a parte frontal do carro, né? Encontra-se os manípulos de movimento manual. Então você tem 2 volantes aqui que você vai trabalhar tanto o avanço transversal quanto o longitudinal. Você tem o carro transversal, esse que fica aqui em cima, que ele trabalha perpendicularmente ao eixo da peça, né? E o carrinho superior, que você trabalha pequenos avanços e a parte de acabamento e refino da sua peça. A placa são os elementos de fixação externos importantes para a operação de tornos mecânicos, desde qualquer tipo, pois são responsáveis pela fixação do material a ser usinado. Então, essa pinça, essa placa, ela pode trabalhar com pinças de 4 pontos para trabalhar a excentricidade, ou pinças de 3 pontos, que você mantém a centricidade da peça. Essa fixação pode ser externa ou interna ao elemento. A placa universal, ela tem geralmente 3 castanhas, 3 pontos. Ela trabalha sempre a centralização da peça. Então, existe uma forma de montagem, aqui o mandril que você vai apertar. Conforme você coloca a sua peça e você faz o aperto, a tendência é centralizar a peça. A vantagem de utilização da castanha é a agilidade em oferecer para a centralização da peça, pois apenas tem 3 movimentos síncronos já centralizando a peça. Se você pegar uma placa de 4 castanhas, é indicado para peças poligonais, prismáticas ou com detalhes excêntricos. O movimento de cada castanha é feito de forma individual, então você avança uma por vez. A principal vantagem desse tipo de placa é possibilitar a usinagem de peças características geométricas variadas, como blanks, né, fundidos, peças quadradas, retangulares, excêntricas. É indicado também, né, para fixar peças de grande porte, pois possui 4 pontos de fixação, ao invés da 3, que é da castanha aqui, normal. Quando a gente fala de uma placa excêntrica, ela trabalha justamente uma forma de fixação que você está fora de centro. Então, se eu olho minha placa aqui, eu consigo ver que essa polícia está deslocada. Aqui eu tenho um eixo que tem eixos excêntricos, como se fosse um comando de válvula, um brequim, que para usiná-lo você usa a fixação excêntrica. Então, nós colocamos um exemplo aqui, por exemplo, de usinagem, onde, se você observar, ó, o miolo da peça ele está preso de forma excêntrica e foi usinado esta parte do corpo. Conforme a gente gira, o blank ele está excentricamente. O resultado da usinagem que ficou centrado ao equipamento. Vamos fazer a alteração aqui, né? Ó, de fixação. Logicamente, essa fixação excêntrica requer um pouco mais de atenção na questão das tolerâncias e medidas, das medidas, né, de posicionamento, para que o excêntrico fique correto. Então veja que ele está avançando castanha por castanha aí, a fim de prender a peça. Então ele fez a fixação, veja que ela está presa excentricamente. Ele vai vir com um aparelho aqui, ó, para realizar a centralização da peça, nada mais é do que um relógio comparador. Então, conforme ele movimenta, ó, essa peça, ele tem aqui um elemento que mostra o deslocamento, a excentricidade, ele vai apertando e soltando as castanhas aqui, até o ponto dela ficar zerada praticamente, né? Ou dentro das tolerâncias recomendadas. Então, olha aí, ó, como já está mais preciso, né? Ele girando, ela só está variando algumas casas. E aí pronto, ó, ele fez a centralização da peça, ou seja, ele gira, o ponteiro ele não mexe mais, ele está centralizado. Feita a centralização, que a placa tem 4 castanhas, você vai usinar o outro lado. Aqui a peça excêntrica presa e aqui a ferramenta de corte de torneamento avançando para remover o material. Então veja, conforme ela avança, ela vai tirando material da superfície. Né? Então conseguimos ver que ela está sendo usinada aqui excentricamente, a parte centralizada e excêntrico está desse lado. Ó. E aí ficou o eixo excêntrico.
Quando você trabalha com torno horizontal, existem algumas normativas, algumas recomendações, principalmente em função do comprimento da peça ser usinada, né? O recomendado é que o comprimento da peça nunca deva ultrapassar 5 vezes o diâmetro. Para razões de comprimento de diâmetro acima, requerem que suporte a peça 5 vezes o diâmetro da peça. Acima de 10, requer suporte no meio da peça. Essas são regras heurísticas, né, de bom senso, pois existem muitas variáveis. As preparações das peças longas devem ser chamadas pelo seu instrutor de usinagem. Então vamos lá. Quando eu tenho um comprimento muito longo, eu trabalho com a contraponta, que nada mais é do que um outro elemento de apoio, a fim de não fazer com que a nossa peça flambe conforme está sendo usinada, ou não tenha nenhum colapso. Agora, se está muito longo, você trabalha um terceiro elemento de apoio, que é a luneta, e ela vai prender a peça na região onde está sendo usinado, a fim de apoiar a mesma. Então, aqui é uma luneta fixada no eixo, ó, tá? Lunetas são disponíveis para auxílio na fixação de peças de grande comprimento, que ultrapassam 3 vezes o diâmetro da peça, para fora da castanha, da placa ou do torno. E quando a operação está sendo realizada, não admite utilização da contraponta, né? Então, o que acontece? Você trabalha ele como uma forma de apoio intermediária. Tá? A luneta fixa é presa no barramento do torno, portanto, não se inclina à utilização do avanço automático no carro longitudinal, ocorrendo isso o risco de colisões. Caso haja necessidade, utilize-se e deve eliminar o curso do carro longitudinal ao longo de uma colisão aleatória da luneta, né? Então, já a luneta fixa, né, no carro longitudinal, ela está presa no carro, ela acompanha o carro aqui, né? É indicada para peças compridas com diâmetros pequenos, porque um diâmetro pequeno você tende a flambar a sua peça, então você não consegue usinar ela na dimensão ou geometria correta. Consequentemente, você usa a luneta fixa, que ela vai estar próxima da ferramenta de corte, evitando com que ela flambe para o outro lado. Contraponta, né, ó, são peças utilizadas em processo denominado de torneamento. Entre as pontas de usinagem com apoio existe, né, um elemento giratório, livre. Então essa pontinha ela gira livre. Aqui nós temos um método chamado cone Morse para fixação. E aí a peça, quando está muito longa, ela encosta neste ponto, trabalhando com outra região de apoio. Aqui são alguns tornos verticais. Nós tínhamos falado dos tornos horizontais, né? Aqui é um torno vertical, ou seja, a nossa peça ela está presa nesta placa, a placa que está no horizontal, e a ferramenta de corte na vertical. Então ele é chamado de torno vertical. Para vocês entenderem o funcionamento dele, eu coloquei um videozinho aqui. Veja que geralmente ele é de maior porte, porque requer peças de maior porte. E aqui tem um vídeo mostrando um torno vertical. Então veja que a peça está fixa, né, na placa. Conforme ela gira, a ferramenta vem de cima, né, a ferramenta de corte. Aí isso é uma peça já de maior proporção, né, trabalhando no mesmo princípio do torneamento vertical. A parte de polimento, né, de retificação, onde você trabalha a peça abrasiva também para acabar dar tratamento superficial. Então, outro princípio de torno, só que com certeza com um porte mais elevado. Aqui é uma outra ferramenta, ó, que nós temos como se fosse uma válvula de passagem aqui, usinando esse corpo dela, essa parte dela. Veja o tamanho da válvula em relação ao operário do lado dela. Então veja que é um equipamento de maior porte, esse tipo de torno, né? Então ele pega peças mais pesadas. De maior proporção, podemos falar assim. E para finalizar sobre o nosso assunto, não é a fim de colocar medo ou algum receio dentro dos alunos, a gente sempre mostra esse videozinho para orientação. O torno é uma máquina operatriz que trabalha ali a movimentação de peças. Toda essa parte já de usinagem requer um pouco mais de atenção dos operadores, de quem está manuseando o equipamento, porque são máquinas que podem provocar algum tipo de dano, alguma lesão,
algum machucado. Logicamente, nós trabalhamos com todos os protocolos de segurança, respeitando as normativas, e também de forma a orientar o aluno, não usando parâmetros muito elevados. Mas isso ainda requer atenção do aluno. Em que sentido? Caso você não goste de ver algumas cenas mais fortes, eu recomendo você não assistir essa parte do vídeo. Então, por exemplo, quando você pega lá alguém trabalhando no torno, geralmente fazendo uma operação não muito convencional, esse indivíduo ele está usando o abarramento do torno, aqui está a peça girando para lixar. Veja que ele está com uma blusa de manga comprida, isso não é recomendado, você usar luvas, nem pulseiras, nem blusa de manga comprida, porque a manga da sua blusa pode enrolar no torno, na peça. O torno, ele não vai sofrer nenhuma variação de força em função do peso da pessoa. Ele vai continuar trabalhando. Por que isso? Porque ele é feito para ter resistência mecânica, um certo torque a fim de remover material, ou seja, cortar aço no aço. Então veja que houve um descuido aí do operário e acabou puxando a blusa dele. Tá? Veja que a placa do torno ela não para. A peça quebra, ele fica preso, mas a placa está girando. Então ninguém correu lá para desligar o torno ainda. Ok? Aqui são alguns alunos com a brincadeira achando que ele vai suportar segurar a placa do torno conforme ligar. Logicamente ele não consegue, né? Ó. E aí, quando se liga o torno pode ter provocado um acidente muito pior. Só acho que alguém conseguiu desligar o torno a tempo. Ele vai repetir aqui o vídeo. Olha lá. Tá? Pessoal, nesses vídeos ninguém morre. Aqui nós temos trabalhando um avanço, uma profundidade muito alta, onde o esforço em cima da máquina ficou excessivo, vai chegar a um ponto que a peça vai se soltar. Ó. Então, a profundidade muito corte, um afastamento muito longo, né? Uma taxa de remoção de material muito elevada, o esforço em cima da peça é mais elevado, consequentemente você pode provocar um acidente. Veja que ele está usinando. O esforço empregado ali pode gerar o que? Soltar a peça. E assim acertar o operador ou citar alguma pessoa. Soltando a peça. E aqui mostra já um operador experiente, trabalhando no torno, e como é fim de expediente, ele está terminando o serviço dele, mas ele já está limpando o equipamento dele. Então veja que ele está com um pincelzinho ali, ó, passando, né, para remover os cavacos, tudo. E ele não se atentou à blusa dele, a capa dele, o jaleco dele, né, que pode ter se aproximado da peça em movimento. E aí quando ele foi limpar o outro lado, ó, em torno, acabou puxando a blusa dele, ó. Veja que a máquina ela não para. Ela tem força para puxar uma pessoa e machucar. Ok? Esse é o fim do nosso vídeo, como consequentemente também o fim da nossa aula. Pessoal, qualquer dúvida estou à disposição nos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo ou nosso grupo do WhatsApp. Então nos encontramos na nossa próxima aula para dar continuidade sobre o assunto de torneamento. Forte abraço, bom fim de semana.